Hoje, a gente vai desvendar um dos casos mais chocantes do Brasil. Uma história que tem luxo, traição e um crime de uma brutalidade que parou o país, envolvendo o herdeiro de um império alimentício e um final que ninguém podia imaginar. Olha só, tudo começa numa noite que parecia ser como qualquer outra. Um sábado, num apartamento de luxo em São Paulo. Marcos Kitano Matsunaga, o chefão da Yoki, desce no térreo para pegar uma pizza, uma coisa super normal do dia a dia. Mal sabia ele que esse ato, tão simples, seria o último da sua vida. E é isso. As câmeras de segurança do prédio registraram esse momento. Imagens aparentemente sem importância, mas que, na verdade, são as últimas imagens de Marcos com vida. E é aqui que o quebra-cabeça começa a ficar muito estranho. E tudo acontece em menos de 24 horas. Primeiro, às 7h30 da noite, Marcos sobe com a pizza. Normal. Mas aí, na manhã seguinte, por volta de 11h30, a esposa dele, Elise, sai sozinha e está carregando um monte de malas bem pesadas. E para completar, quase meia-noite, ela volta, sozinha e sem as malas. A pergunta óbvia é, o que tinha naquelas malas? Então, a grande questão é essa, né? O que diabos aconteceu dentro daquele apartamento? Para a gente entender como essa história chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo do relacionamento deles. Vamos lá. A gente vai ver agora como um romance que por fora parecia um conto de fadas acabou se transformando num verdadeiro filme de terror. E quando a gente fala em mundos diferentes, é porque eram mesmo, sabe? De um lado, a Elise veio de uma família humilde lá do Paraná, estudou para ser técnica de enfermagem, mas acabou trabalhando como garota de programa. Do outro, o Marcos, herdeiro de um império, o da Yoki, com diploma da FGV. Era assim, uma mistura que já nascia explosiva. E o começo de tudo já foi, digamos, complicado. Eles se conheceram lá em 2004, por um site de acompanhantes. O detalhe é que o Marcos era casado. A Elise foi amante dele por uns 3 anos, até que ele finalmente se divorciou da primeira esposa e, em 2009, se casou com a Elise numa festa super luxuosa. Só que aquele casamento de cinema, sabe? Não demorou muito para começar a ruir. A confiança, que já começou meio torta, foi se desfazendo rapidinho. Pois é, quem trabalhava para eles conta que ali por 2010 as brigas já eram parte da rotina da casa. E o motivo era quase sempre o mesmo. A Elise desconfiava que o Marcos estava pulando a cerca de novo, assim como ele fez com a primeira esposa. E a coisa virou uma verdadeira guerra de espionagem, porque a desconfiança era dos dois lados. A Elise achou uns e-mails suspeitos e não teve dúvida, contratou um detetive particular. E, bingo! O detetive filmou um Marcos com a amante poucos dias antes do crime. Mas o Marcos também não ficava atrás não, hein? Ele também contratou um detetive para seguir a Elise, achando que ela tinha voltado para a prostituição. E aqui entra um detalhe que vai ser fundamental para entender o que aconteceu. O casal tinha um hobby em comum: armas. Os dois tinham um certificado de CAC, sabe? De colecionador, atirador e caçador. Isso permitia que eles tivessem várias armas em casa, tudo dentro da lei. Pois é, um hobby que parecia só uma diversão para eles, acabou se tornando o meio para a tragédia. Existem fotos deles caçando, sorrindo, mal sabiam que uma daquelas armas seria a arma do crime. E com todo esse cenário de desconfiança, traição e armas, a gente volta para aquela noite, 19 de maio, a noite em que tudo explodiu. E na confissão dela, a Elise foi direta. O motivo, segundo ela, foi a traição. Lembra do detetive? Então, só 2 dias depois de receber a confirmação de que o Marcos tinha uma amante, ela colocou ele contra a parede. A discussão teria acontecido logo depois que ele chegou com a pizza, e no meio da briga, ela pegou uma das pistolas que eles tinham, uma .380, e atirou na cabeça dele. Mas o horror não parou por aí. O que ela fez depois é difícil até de descrever. A Elise esquartejou o corpo do próprio marido ali mesmo no apartamento. Depois, colocou as partes em malas e no dia seguinte simplesmente dirigiu até Cotia, em São Paulo, e foi jogando sacos com os restos do corpo na beira da estrada. Claro que não demorou muito para as partes do corpo serem encontradas. E a partir daí a polícia montou o quebra-cabeça bem rápido, chegando direto na Elise. A investigação foi bem rápida. A polícia usou as imagens das câmeras e o rastreamento do celular para provar que ela esteve no local onde o corpo foi desovado. No dia 4 de junho, ela foi presa. E não teve jeito. Ela confessou tudo, o assassinato e o esquartejamento. Mas ela bateu o pé, disse que fez tudo sozinha. E, claro, ficou presa esperando o julgamento. E no meio de tudo isso, a filha do casal, que tinha só 1 aninho, foi entregue aos cuidados de uma tia da Elise.
O julgamento dela virou um evento nacional. Aconteceu em dezembro de 2016 e foi um dos mais longos da história de São Paulo. Foram 7 dias de muita tensão, com o Brasil inteiro acompanhando cada detalhe. E no final veio a sentença: 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão. Ela foi condenada por homicídio qualificado, além de destruição e ocultação de cadáver. Ela foi mandada para cumprir pena na famosa penitenciária de Tremembé, que é conhecida por abrigar outras criminosas que cometeram crimes de grande repercussão. Daqueles quase 20 anos de pena, ela cumpriu 10 em regime fechado. E chegamos em 2022. Depois de 10 anos presa, a Elise conseguiu a liberdade condicional. E a vida dela hoje? Bom, ela trabalha como motorista de aplicativo. É mais um capítulo bizarro numa história que, até hoje, não sai do imaginário popular. E não é para menos que esse caso marcou tanto. O portal Brasil Online, o BOL, colocou ele na lista dos 22 crimes que chocaram o Brasil. E a história virou até série documental na Netflix, que fez um sucesso enorme. No fim das contas, esse caso deixa uma pergunta no ar, né? O que realmente leva um relacionamento a um ponto de brutalidade tão extremo? A história de Elise e Marcos mostra o lado mais sombrio que pode existir. Um lugar onde o amor e o ódio caminham lado a lado e onde um conto de fadas pode, de uma hora para outra, virar o pior dos pesadelos.